E a suspensão da oração do Pai Nosso nas escolas da rede municipal de Campo Grande virou uma polêmica. Tudo começou quando o pai de um aluno reclamou sobre a oração dentro da escola. A partir daí, a Promotoria de Direitos Humanos recomendou que a Prefeitura da capital suspendesse a prática que fazia parte do momento da acolhida dos alunos. A determinação indignou a Lucilene. Porque hoje nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? E eu acredito assim que a oração do Pai Nosso até acalma os nossos espíritos, né? A nossa alma. Então eu acredito que deveria ser repensado isso daí. A oração Pai Nosso, que era feita todos os dias em conjunto pelos alunos no horário de entrada das aulas, foi suspensa há mais de uma semana. Laura conta que a prática foi substituída na escola dela. Eles pedem um minuto de silêncio e nós ficamos lá, nesse minuto de silêncio, nós rezando e assim a gente às vezes não consegue se concentrar na nossa oração porque os outros estão conversando. Então assim, deveria ser rezado Pai Nosso. A decisão surgiu a partir da reclamação de um pai que não concordava com a prática dentro da escola. A Promotoria de Direitos Humanos, então, abriu um processo administrativo e recomendou à Prefeitura que suspendesse a atividade. E a Secretaria de Educação do município atendeu o pedido. A recomendação do Ministério Público Estadual foi contestada pelo promotor da Infância, Juventude e Educação, responsável pelas escolas. Ele entrou com pedido de reavaliação da decisão. Se é interesse de alguém não participar, que assim faça. Mas eu tenho uma esmagadora maioria de pais nas escolas querendo que seus filhos tenham essa liberdade de expressão. Ninguém vai ser obrigado a crer ou não crer. Ninguém vai ser beneficiado por crer e nem punido por não crer. Mas impedir que as pessoas assim tenham, como até tradicionalmente se tem nas escolas, me parece que isso é uma violação maior do que a que se pretendeu proteger. Os pais questionam como a nova regra foi implantada em todas as escolas municipais da capital. Não perguntaram para os outros, né, se eles estavam de acordo ou não, se eles queriam que continuasse ou não. Eu acho que a maioria das pessoas tem uma religião, a maioria das pessoas aceitaria essa prática, entendeu? Talvez um ateu não, mas o restante eu acredito que sim, então acho que não tem problema nenhum, ninguém está ensinando religião, né? Para a Elaine, a proibição provoca prejuízos aos alunos. A oração do Pai Nosso, ela não é a oração de uma religião, ela é uma oração universal. E o Estado é laico, ele não está propagando uma religião, ele está levando uma palavra boa para as crianças, que é um direito universal da criança. A criança, quando ela crescer, ela vai saber que caminho ela vai seguir, que religião ela vai tomar. Mas a oração do Pai Nosso não é religião, então ela não pode ser proibida. Por meio de nota, a Secretaria de Educação de Campo Grande diz que recebeu a orientação da Promotoria de Direitos Humanos, sob pena de ajuizamento de ação, para que não haja a prática da oração Pai Nosso ou de qualquer outra manifestação de cunho religioso na rede pública de ensino. A Secretaria disse ainda que, para atender a promotoria, encaminhou a recomendação a todas as unidades escolares aqui da capital. E o promotor Luciano Loubeck, que responde pela Promotoria de Justiça de Direitos Humanos, está aqui com a gente. Promotor, bom dia. Bom dia. Por que suspender a prática da oração do Pai Nosso? Bom, inicialmente é bom deixar claro que houve reclamação de pais e depois de um professor, sobre essa prática. E aí, então, a minha colega antecessora, a doutora Jaceguara, abriu esse procedimento, analisou e expediu uma recomendação. E qual o fundamento dessa recomendação? O fundamento é que o nosso Estado, pela Constituição Federal, o Estado brasileiro, é um Estado laico, ou seja, é um Estado que não tem religião. E outro fundamento é o fundamento de liberdade de religião. Então, não foi uma recomendação expedida para uma escola particular católica ou evangélica ou qualquer outra. São escolas públicas que são pagas pelos impostos de todos, não só dos cristãos, mas dos muçulmanos, das pessoas que têm religião afrodescendente, de origem de matriz africana. Então, por isso, o Estado sendo laico, tendo liberdade de religião, essa prática de oração na escola, minha colega entendeu de expedir essa recomendação e a Prefeitura
deve ter passado isso por um jurídico, analisado a questão jurídica e aceito essa recomendação. Não se está fazendo juízo de valor se essa oração é boa ou é ruim, simplesmente que a Constituição Federal determina o Estado laico e a liberdade de religião. E as pessoas que pagam imposto, as minorias de outras religiões, não são obrigadas a seguir a mesma religião cristã que vem da origem do Pai Nosso. Mas, promotor, não haveria uma outra forma, ao invés de suspender, resolver essa questão, por exemplo, dando liberdade aos alunos que não quiserem fazer a oração de não fazerem e dos que quiserem fazer, fazerem? A questão, Glória, é que isso é feito no momento de acolhida da escola e com crianças pequenas, de 7, 8 anos, que não têm a autonomia para fazer essa decisão naquele momento da entrada. Tanto que se houvesse essa prática dentro da escola, imagino eu que os pais não teriam reclamado. Então, houve reclamação de pais e professores nesse sentido. E o mais importante é fixar o seguinte: se é uma escola pública, paga com imposto de todos, de cristãos e não cristãos, essa escola tem que estar dirigida ao seu foco, que é o foco da educação, que é o foco da qualidade de ensino, e não em passar uma religião lá. A gente não está dizendo que se essa oração é boa ou é ruim, se isso é bom ou ruim para a formação, está dizendo que o Estado determina. Imagina se na abertura de uma audiência no judiciário, o juiz resolvesse fazer uma oração, ou antes de ser atendido no posto de saúde, fosse todo mundo fazer uma oração. É um equipamento público e, por isso, deve seguir essa regra da liberdade de religião e do Estado laico. A promotoria recebeu outras reclamações de outros lugares onde a oração leva as pessoas a se sentirem incomodadas de alguma forma? Outros lugares fora da escola? Não. Esse foi focado, veio uma reclamação específica que as escolas. Isso foi da administração anterior ainda, era da época do prefeito Olarte, houve essa abertura e até eu não compreendi muito bem, eu acho que essa recomendação está sendo cumprida só agora, porque essa recomendação tem mais de 6 meses expedida. E aí o que houve é que eu expedi um ofício para que a Prefeitura Municipal informasse se essa recomendação estava sendo cumprida ou não. Imagino que foi agora que eles determinaram o cumprimento dessa recomendação. Juridicamente falando, então, para que as pessoas entendam direitinho, a partir do momento em que houve essa recomendação, a escola que não atender, a gente está falando aqui de escolas municipais de Campo Grande, podem sofrer um ajuizamento de ação. Explica melhor isso para a gente. A recomendação é um instrumento que a lei dá ao Ministério Público, dizendo, é uma advertência para o poder público. Olha, a Constituição, há notícias de que estão sendo rezado o Pai Nosso e tem pais reclamando sobre isso. A Constituição Federal diz que tem liberdade de religião, aquilo é um equipamento público. Prefeito, tome conhecimento de que essa prática conflita com a Constituição, pelo menos no entender da Promotoria de Justiça e Direitos Humanos, da minha colega que assinou essa recomendação, e se não houver uma correção desse problema, vai ser ajuizada uma ação. É uma ação para penalizar o prefeito, para penalizar o professor? Não. É uma ação civil pública pedindo para que o judiciário proíba isso. Então, mas o município, voluntariamente, acolheu isso. Se acolheu, deve ter passado por um setor jurídico que analisou e viu que essa recomendação estava correta. Se as pessoas que querem que a oração do Pai Nosso seja mantida, elas podem recorrer, podem fazer a sua reclamação também para o Ministério Público? Elas podem apresentar o argumento, mas eu queria passar um recado para esses pais. Fica à vontade. Eu queria falar para esses pais que estão preocupados com essa situação, a seguinte questão: imagine se você não fosse da religião cristã. Ou mais fácil, às vezes a pessoa fala, mas um Pai Nosso não prejudica, é uma oração universal. Não é bem assim. Até pouco tempo, a grande maioria da população era católica. Imagina se hoje a gente fosse colocar, além do Pai Nosso, a Ave Maria na escola. A grande maioria das pessoas que são evangélicas hoje talvez não gostassem. Então, tem pessoas que são de outras religiões, como budista, como muçulmanos, como de religião afro. Mas, além disso, o que eu gostaria de falar mesmo para os pais é o seguinte: se vocês estão preocupados com esse problema, e se caso realmente essa recomendação seja aceita, esse é um problema que é de fácil resolução. Diferente do problema de eventual má qualidade na escola, que é difícil solução, de má qualidade da alimentação, que é difícil solução. Essa é uma forma fácil. Você pega em sua casa, pegue na mão do seu filho e reze um Pai Nosso com ele. Pode ter certeza que vai ser muito mais efetivo do que na escola. Está resolvido o problema. Você rezou, deu a formação para o seu filho e não precisa delegar essa situação para a escola. Muito obrigado.
Tá certo, promotor. Eu conversei com o Luciano Lobé, promotor de justiça, que está respondendo aí sobre essas questões que geraram polêmica nas escolas municipais, né? Obrigada, promotor. Bom dia, bom trabalho para você.